Olá, estudantes do sétimo ano. Eu espero que vocês estejam bem. É, Me apresentando novamente, né? Eu sou o professor Pablo e eu trabalho com vocês duas disciplinas aí, né? Neste ano. Então, eu trabalho com vocês a disciplina de Ciências da Natureza e trabalho também com vocês a disciplina de Eletiva 1, né? Que seria o aprofundamento de Ciências da Natureza, como eu já havia passado para vocês. E nossas aulas elas já iniciaram e vocês ficaram durante o mês de março fazendo a resolução, né, daquele caderno de estudos que foi enviado aí pela sede, né, pela Secretaria de Educação, e que ele contemplava questões de todas as disciplinas básicas de vocês. E esse caderno, então, ele trouxe questões de ciências que elas ficaram aí misturadas junto com outras questões, né? Trabalhava a questão interdisciplinar, então às vezes uma mesma questão ela contemplava habilidades de ciências, habilidades de língua portuguesa, de língua inglesa, de geografia e assim por diante. Então vocês fizeram a entrega, né, desses cadernos, nós fomos durante o mês de março auxiliando vocês nessa resolução e agora nós vamos fazer então a correção comentada das questões que estavam naquele caderno. E no caso de ciências do caderno aí de vocês, né, do sétimo ano, tinha bastante coisa para trabalhar. Então a gente vai fazer agora essa correção comentada das questões que as respostas elas são mais teóricas. Vocês viram que algumas as respostas eram mais pessoais. Tinha a questão com coisas relacionadas ao jogo dos sete erros, então algumas coisas mais lúdicas também, tá certo? Então a primeira questão eu vou acompanhar aqui com o meu caderno, como eu falei com vocês, as questões elas não estão separadas em uma ordem, começando, por exemplo, na questão 1 e até a questão 5, elas estão misturadas. A primeira questão de ciências vai ser a questão de número 10. Então eu estou aqui com o caderno de vocês aberto, né? É o mesmo caderno. E nós vamos descer então até a pergunta de número 10, tá certo? Então, passando aqui, ó, pergunta 2, 3, 4, 5, 6, né? 7, 8, a 9 e também a 10. Chegamos aqui na 10. Então, as perguntas anteriores, elas não têm habilidade de ciências, serão professores de outras disciplinas que estarão fazendo a correção. Então, na pergunta de número 10, diz o seguinte: responda as questões abaixo por meio das cenas. Então, como eu falei para vocês, a letra A aqui, encontre sete diferenças nas imagens abaixo e marque um X. É um jogo de 7 erros. Então, seria aqui para vocês analisarem essa imagem, né? Que está mostrando diversos materiais, tanto materiais orgânicos, né? Como, por exemplo, a casca de banana, como materiais que podem ser reciclados. E vocês tinham que comparar as duas imagens e encontrar aonde estão os 7 erros. Então, uma pergunta aqui um pouquinho mais lúdica. Nós vamos ali para a letra B. Dos lixos que aparecem nas imagens, quais podem ser reciclados e como, né? Então, essa questão da reciclagem é bastante importante hoje, porque a cada ano que passa, a quantidade de lixo aí, ela vem aumentando. E isso traz muitos prejuízos para o meio ambiente. Então, nós vamos ter vários produtos, né, que a gente usa no nosso dia a dia e que esses produtos eles podem ser reciclados, eles podem ser reaproveitados, inclusive são fonte de renda, né, para muitas pessoas. Então, um desses produtos seria a latinha de alumínio, né, de refrigerante, por exemplo, que eles conseguem aproveitar esse alumínio e fazer outros materiais. Nós temos também a garrafa de vidro, né? O vidro também pode ser reaproveitado. Lembrando que esse vidro na natureza, assim como o alumínio, vai demorar muitos e muitos anos para se decompor, então ele vai ficar como material contaminante ali durante muito tempo. Nós temos o papel também, e nós temos a questão dos potes que são de plástico. Então, são todos materiais ali recicláveis e que o tempo de decomposição na natureza vai ser bastante variável. Mas no caso do vidro, por exemplo, vai ser muitos e muitos anos. Então, a gente vai viver aí a vida inteira, nós vamos morrer e esse material ainda vai estar se decompondo, tá certo? A próxima pergunta vai ser a pergunta de número 11, que também tem habilidades de ciências. Então, nós temos um pequeno textinho aqui que diz o seguinte: o que é ecologia? Então, diz lá: ecologia é o estudo da relação dos seres vivos, plantas, animais, seres humanos,
entre si e com o meio ambiente. Infelizmente, essa relação nem sempre é amigável. Ao longo dos anos, o homem, animal racional, não mostrou inteligência e responsabilidade suficiente quando o assunto era a preservação da natureza. Querendo explorar, progredir e lucrar cada vez mais. Ele acabou se voltando contra as águas, as florestas, o ar e o solo. A grave verdade é que esse uso indiscriminado dos recursos naturais prejudica cada vez mais gente. Tornou-se até uma ameaça à qualidade e à continuidade da vida na Terra. Quando a falta de água e de energia elétrica, extinção de espécies de animais e vegetais, ataque de pragas a lavouras, secas e enchentes nas cidades, por exemplo, já é a natureza reagindo contra as ações destruidoras do homem. E não é nada inteligente essa queda de braço. A questão é a seguinte: enquanto tantos adultos não dão um bom exemplo, as crianças podem surpreender, provando que têm preocupação ecológica e sabem cuidar da natureza. Afinal, é o futuro delas que está em jogo, concorda? Então é um texto curtinho aqui, bastante simples, né, com uma linguagem fácil, mas que traz uma mensagem bastante importante, né, em relação aí à preservação do meio ambiente, certo? E daí, com base nesse texto, a gente vai responder as questões aqui embaixo. Então, a letra A diz o seguinte: conforme uma passagem do texto, qual é a definição de ecologia? Então, nós temos lá no comecinho, né, que a ecologia é o estudo das relações dos seres vivos, né, a relação de um ser vivo com o outro, plantas, animais e o próprio ser humano, entre si, né, entre a espécie, ali, o ser humano com outro ser humano, por exemplo, um elefante com outro elefante, e com o meio ambiente. Então, como esses seres vivos eles estão interagindo ali no meio em que eles vivem, certo? Letra B. Cite 3 termos do texto, palavras ali, né, que indicam as ações do homem contra a natureza. Então, nós temos aqui uma questão de interpretação de texto, né, para achar atitudes, né, coisas que o ser humano vem fazendo e que vem prejudicando o meio ambiente. Então, nós temos ali as frases, ou as palavras, né, querendo explorar, progredir e lucrar cada vez mais, ele acabou se voltando contra as águas, as florestas, o ar e o solo. Então aqui está mostrando, né, esse dano que o ser humano vem trazendo ao ambiente. Daí aqui nós já temos uma questão de língua portuguesa. Talvez a professora de vocês dessa disciplina possa comentar alguma coisa, mas a gente vai resolver aqui porque faz parte do mesmo exercício. A letra C diz o seguinte: os termos que indicam as ações do homem contra a natureza classificam-se como. Então, que a gente leu na letra B, tá? Então, as palavras explorar, progredir e lucrar, o que essas palavras são, né? Então, como são palavras que a gente consegue conjugar, ó, eu não sou professor de português, tá certo? Mas vou dar aqui uma aulinha rápida. Como são palavras que a gente consegue conjugar, então, por exemplo, eu vou pegar a palavra explorar. Eu consigo, eu exploro, tu exploras, ele explora, nós exploramos. Como a gente consegue fazer essa conjugação? Nós sempre vamos classificar essas palavras como verbos, tá certo? Então, a alternativa correta seria a letra B, verbos, ok? Na letra D agora. No fragmento, a questão é a seguinte: enquanto tantos adultos não dão um bom exemplo, daí ali o texto continua, né? A palavra grifada, essa palavra grifada é a palavra enquanto. O que essa palavra está representando, né? Nós temos aqui 4 opções. Então, ela pode estar representando tempo, lugar, modo e oposição. E nós temos, nesse caso, que essa palavra enquanto, né, ela está representando uma passagem no tempo, né? Que o tempo está passando e os adultos eles não estão se dando conta, né? Que eles não estão dando um bom exemplo para as crianças. Então, nós temos aqui um exemplo, né, de passagem de tempo. Então, a letra A seria a alternativa correta. Letra E. Releia este fragmento do texto. Quando a falta de água e de energia elétrica, extinção de espécies animais e vegetais, ataques de pragas a lavouras, secas e enchentes nas cidades. De acordo com o texto,
esses fatos enumerados acima, eles são exemplos do quê, né? Tudo isso que está acontecendo ali é exemplo do quê? Letra A. Das finalidades das ações destruidoras do homem. Letra B. Das causas das ações destruidoras do homem. Letra C. Das condições das ações destruidoras do homem. E a letra D, né? Das consequências das ações destruidoras do homem. Então elas são todas parecidas, mas a gente tem que todos esses fatos que são bastante negativos, eles são consequências, né, das ações que o homem vem praticando aí há muitos anos e que a cada ano piora, né? Então a emissão de poluição, o desmatamento, as queimadas, por exemplo, né, são ações que o ser humano pratica e como consequência, que está lá na letra D, acaba destruindo aí o meio ambiente e provocando todas essas consequências negativas, tá certo? Então, o exercício 11 acabou, ele era um pouquinho longo. A próxima questão aqui vai ser a questão de número 12. Deixa eu encontrar ela aqui, pessoal. Então, nós temos um texto, né? Ele está falando sobre o consumo sustentável. Na verdade, são 2 parágrafos, bem curtinho, né? Que diz o seguinte: consumo sustentável, consumo consciente, consumo responsável, consumo verde, todos são variantes de um mesmo conceito, tendo em mente que nossos hábitos trazem impacto para o meio ambiente. Podemos entender que a base dessa ideia é o uso de produtos e serviços de tal maneira que o efeito das nossas práticas seja mínimo, tanto para a presente geração quanto para as futuras. Além da vantagem primordial de preservar, né, o meio ambiente, as mudanças de nossos hábitos de consumo implicam também em benefícios para o bolso, já que aprendemos a gastar menos e melhor. Então é um texto aqui falando em relação ao consumo sustentável, né? Que a gente tem que tentar praticar cada vez mais. E daí nós temos algumas imagens que mostram práticas de consumo consciente que a gente pode estar praticando aí no dia a dia. Então, trocar sacos plásticos por reutilizáveis, alguns mercados já usam isso. Plantar os próprios alimentos, no caso da agricultura. Comprar alimentos em mercados locais. Praticar a reciclagem. Reduzir o consumo energético. Trocar os carros por transportes públicos. Reduzir o consumo de carne vermelha. E reduzir o consumo de água. Esse consumo de água, pessoal, é o gasto de água aí de forma indiscriminada, tá? Não é o consumo de você beber água. Daí aqui vocês teriam que... É uma questão pessoal, né? Vocês teriam que produzir um pequeno texto descritivo, né? Contando quais atitudes são adotadas na sua casa. Então, é uma pergunta pessoal. Então, o que a sua família faz, né? Que acaba contribuindo para o meio ambiente e que a sociedade aí pode acabar utilizando também. Então, quais são as práticas boas, né? Uma pergunta pessoal que a sua família realiza. Então, a sua família economiza água, a sua família economiza energia, a família de vocês tem uma agricultura, faz reciclagem. Então, era para vocês elencarem e colocarem na questão, né? O que a família de vocês faz que é considerado aí como algo sustentável, né? Como algo bom para o meio ambiente e para vocês também. A pergunta de número 13, ela também é uma pergunta pessoal, mas só comentando aqui ela, né? Na verdade, essa pergunta 13 ela vai acabar servindo de base para a próxima pergunta, que seria uma pergunta de matemática, mas ela está falando em relação aqui, né, também ao consumo sustentável. Então diz ali, ó, a imagem anterior nos mostrou que o consumo de água é uma atividade que pode contribuir com o consumo sustentável. Segundo a Organização das Nações Unidas, que é a ONU, cada pessoa necessita de 110 litros de água diária para atender às necessidades, consumo e higiene. Então, tomar banho, utilizar o vaso sanitário, lavar louça, lavar roupa, né? Tudo coisas que utilizam água. Vamos verificar o consumo na sua casa. Para verificar, vamos precisar fazer um levantamento de algumas informações, né? E daí aqui, só quer saber, que vai usar essa informação na pergunta de matemática, quantas pessoas residem na casa que você mora, né? Para poder calcular depois
qual seria a média do consumo de água da sua família. Então, também é uma pergunta pessoal. Aqui vocês só iriam colocar quantas pessoas, além de você, incluindo você, né, moram ali na mesma residência, certo? Então, essa é a pergunta de número 13. Da pergunta 13, nós vamos lá para a pergunta de número 19, tá certo? Então, vamos lá na pergunta 19, aqui é 18. A pergunta 19 também é pessoal, né? Nós temos uma imagem mostrando aqui o uso incorreto da água, que a gente tinha comentado lá na pergunta anterior. E aqui vocês vão encontrar, então, os erros, né? Comparando uma imagem com a outra, um jogo de 7 erros. O que uma imagem tem de diferente com a outra? Também é uma questão aqui bem lúdica, bem pessoal, tá certo? Então, a gente só vai passar aqui rapidinho. A próxima questão vai ser a questão de número 20. E daí nós temos aqui dizendo o seguinte: para cada caixa seletiva dê 3 exemplos de materiais reciclados. Então, isso aqui seria no caso da coleta seletiva que algumas cidades, né, algumas residências, elas possuem. Então, vocês têm também é meio pessoal a questão, né, porque tem vários materiais. Mas nós temos, por exemplo, que o amarelo representa o metal. Então, quais são os metais que podem ser reciclados? Então, nós temos o alumínio, por exemplo, né, latinhas, que possui. Talvez panelas velhas, né, também podem ser recicladas porque entram como um tipo de alumínio. O cobre, que também é um outro tipo de metal. Então, existem vários metais ali que podem ser reciclados. A caixa verde, ela representa o vidro. Então, nós temos garrafas, nós temos potes, por exemplo, que também são de vidros. Nós temos embalagens de produto no supermercado que também utilizam o vidro, como, por exemplo, a embalagem de pimenta, às vezes de maionese, que o pote é de vidro. O vermelho que representa o plástico, então, esse aqui também é bem comum. Então, o pote de sorvete, a questão das sacolas, a garrafa PET, são todos exemplos de materiais plásticos. Nós temos o azul, que representa o papel. Então, livros velhos, cadernos velhos, caixa de leite. Lembrando que a caixa de leite ela tem uma parte de metal dentro, uma parte impermeável, que é para conservar. Se você cortar, é uma parte prateada. E no caso dos orgânicos aqui, são os restos, né, restos entre aspas, de produtos de consumo alimentar. Então, por exemplo, resto de arroz, resto de feijão, casca. Então, a casca do ovo, a casca de batata, por exemplo. Então, são materiais que podem ser reciclados ali de alguma forma. No caso do orgânico, que a gente consegue até fazer a compostagem, né? Que gera um subproduto muito utilizado aí na indústria, tá ok? Então, na pergunta 20 aqui, nós temos também aqui, ó, alguns materiais, só fechando essa pergunta, nós temos alguns materiais que são menos comuns do nosso dia a dia, mas que também existem, tá? Só a título de curiosidade. Então, nós temos resíduos que são perigosos, né? Nós temos a madeira todo mundo conhece. Nós temos os produtos que, infelizmente, eles não são recicláveis. Nós temos os resíduos radioativos, lembrando que esses resíduos radioativos, eles acabam sendo, além da contaminação do meio ambiente, são materiais que são cancerígenos. E nós temos aqui na embalagem branca, né, os resíduos ambulatórios, que é a parte hospitalar. Então, por exemplo, a gente está tendo o caso agora da pandemia e do Covid, começou a vacinação. A seringa que foi utilizada, né, na vacinação da pessoa específica ali, ela não pode ser jogada fora de qualquer jeito. Então, ela entra como um resíduo de ambulatório que tem um descarte especial, porque esse produto simplesmente não pode ir diretamente para o lixo, tá certo? Mas continuando aqui, nós vamos lá para a pergunta de número 22. Então, aqui na pergunta de número 22, nós temos um texto falando a respeito do ecoponto, certo? Então, diz ali, ó. Buscando a melhoria das práticas do gerenciamento dos resíduos sólidos em Campo Grande, aqui no Mato Grosso do Sul, foram destinadas áreas para disposição temporária regular para pequenos geradores, denominada ecoponto. Este é um local de entrega voluntária, regular e gratuita
que recebe resíduos recicláveis. Então, metal, plástico, vidro, o papel e o papelão, que a gente viu lá naquela questão anterior. Resíduos gerados em construção, demolição e pequenas reformas em prédios ou residências. Além de volumosos, né? Então, mobília, sucatas e madeira. E resíduos provenientes da poda de árvore, né? Que seria ali galhos, por exemplo. O limite de descarte é de 1 metro cúbico por usuário do sistema. O horário de funcionamento é de segunda a sábado, das 8 às 18 horas, e acessível gratuitamente a qualquer cidadão, que poderá fazer o descarte em containers específicos e sinalizados para cada tipo de resíduo, que foi o que a gente viu naquela questão anterior, pessoal, que cada um tem uma cor específica. Então, uma cor para o papelão, uma cor para o vidro, uma cor para o plástico e assim sucessivamente. Os ecopontos estão localizados nos bairros Panamá, Nova Lima, Noroeste, União e Moreninha. Então, a partir desse texto ali, né, nós temos as perguntas aqui, ó. Letra A. Você ou alguém da sua família já conhecia esses pontos de coleta de resíduos sólidos? Então, aqui vocês teriam que responder, né, uma questão pessoal, se vocês conhecem. Em Itaporã, até onde eu sei, não existem esses pontos, até penso porque a cidade é pequena e todo esse manuseio acaba custando caro. Deveria existir em todas as cidades do nosso país, né? Mas não é algo muito comum ainda. Geralmente essa separação desse lixo é feito pelo pessoal que trabalha com reciclagem, né? Que pega esses materiais para vender e muitas vezes tira o sustento da própria família a partir disso. Então, uma questão aqui pessoal. Se você vai colocar se você conhece ou não. Na letra B, na sua casa, você e sua família fazem a separação do lixo? De que forma? Então você vai colocar se você faz, se não faz e como a família de vocês separa esse lixo. Na letra C, os móveis velhos, então sofás, guarda-roupas, camas, eletrônicos que não funcionam, como televisão, celular, computador e as pilhas usadas, como são descartados pela sua família? Então, quando sua família vai trocar um sofá, uma televisão, o que faz com aquele material velho? Como que descarta? É uma pergunta também pessoal. Na letra D aqui, quanto à limpeza do quintal da sua moradia? Podas de árvores, plantas e capinação. Com que frequência é realizada e como é descartado esse material? Então, quando sua família corta árvores, corta grama, como que é feito esse descarte? Daí a letra E vai falar da limpeza da sua rua, né? Como que ela é feita. E a letra F, o que você pode fazer, né, para colaborar com a conservação da limpeza local. Então são todas perguntas pessoais, né, falando em relação à organização e ao descarte de lixo, né, da sua família. Ok? E a nossa última questão aqui é a questão de número 23, que foi a que vocês tiveram mais dúvida e mais me procuraram para auxiliar. Então, nós temos aqui uma cruzadinha e nós teríamos que colocar aqui em cada buraquinho uma letra, né? Completando com as palavras das perguntas que estão aqui embaixo. Então, aqui, primeira pergunta. Nome dado ao aumento das temperaturas médias do planeta, né? Que nós temos um fenômeno acontecendo, que seria, então, o aquecimento global. A segunda pergunta. Muitos cientistas prevêem alterações da espacinho com o aumento das chuvas e das secas em algumas regiões do planeta. Nós temos aqui as alterações climáticas. A pergunta 3. É um tipo de combustível bastante produzido pelo Brasil, né? Que é um combustível que a gente utiliza em automóveis. Então, teria que ver ali o que dá o encaixe, mas nesse caso seria o etanol, que é o álcool, ok? Pergunta 4. Fonte de energia produzida através da biomassa. Então, aqui a biomassa a gente utiliza para produzir os biocombustíveis, tá certo? Que são combustíveis ali biológicos que ou não prejudicam o ambiente ou o grau de prejuízo é mínimo quando comparado aos combustíveis fósseis, por exemplo, como a gasolina e a queima de álcool. Local onde nasceu o pior acidente nuclear da história. Então, nós temos aqui que é o acidente de Chernobyl. Tá? Quem acompanha um pouquinho de jornal passa bastante sobre ele, que até hoje nós temos ali problemas no local. As fontes de energia menos poluentes, né, que não trazem tanto prejuízo,
elas são chamadas então de fontes limpas, né? Nós temos, por exemplo, a energia eólica, que é através do vento, que é considerada uma fonte limpa. A 7 é um exemplo de energia limpa. Também teriam várias, mas teria que ver o encaixe ali, como eu falei para vocês no caso da eólica, mas não seria o dessa pergunta. Nós teríamos aqui a energia solar, que são através das placas fotovoltaicas, né? Que elas ficam, então, nos telhados das casas, por exemplo, e produz energia a partir do sol. A pergunta número 8. Um dos gases responsáveis pelo efeito estufa, então, é um dos gases aí mais comentados, né, seria o gás carbônico, que é prejudicial para a saúde. A pergunta número 9. País onde foi realizada a primeira conferência mundial sobre o meio ambiente. Então, essa aqui é um pouquinho difícil, acredito que vocês teriam que pesquisar, mas foi na Suécia. Número 10. Combustível fóssil mais utilizado pelo mundo. Então, nós temos aqui o petróleo, tá? Que serve como base para a produção de vários outros combustíveis. Número 11. É um tipo de energia que não permite gases poluentes. Então, nós temos aqui, né, a energia do tipo nuclear, ok? Que aqui no nosso país ela não é praticamente utilizada e ela tem essa energia nuclear, ela é bastante radioativa e traz muitos prejuízos para a saúde. Pergunta número 12. Conferência realizada no Brasil na década de 1990. Então, nós temos aqui o Rio 92, tá certo? Uma conferência ali que discutia medidas relacionadas ao meio ambiente, à preservação, por exemplo. Número 13. Fenômeno que possibilita temperaturas adequadas para a vida na Terra. Então, nós temos o efeito estufa. Muito cuidado para não confundir, porque o efeito estufa ele é bom e ele mantém as temperaturas constantes do nosso planeta. O que vem acontecendo é que esse efeito estufa ele está aumentando por conta do aquecimento global que é provocado pelo ser humano. E daí isso sim é ruim. E a última pergunta. Documento que determina metas de redução de emissão dos gases responsáveis pelo efeito estufa. E nós temos aqui o protocolo de Kyoto, que também é bastante aí, noticiado nos jornais, por exemplo, ok? Então essas são as perguntas, a nossa aula ficou um pouquinho longa, porque a maioria das perguntas do caderno de vocês do 7º ano são perguntas de ciências, certo? Então eu espero que vocês tenham acertado tudo. Não deixem aí de acumular atividades, né? As apostilas de abril já estão prontas e logo mais nós teremos aula referente aos conteúdos que estão lá, tá ok? Do mais, pessoal, tenham um bom restante aí de semana, bons estudos e até logo. Tchau, tchau, pessoal!